Atenção, atenção, Cereto News chegando, Luxemburgo sob pressão. Tá pressionado Vanderlei Luxemburgo, tem muita gente dentro do Parque São Jorge que já questiona a permanência de Vanderlei Luxemburgo. Ele deve continuar como técnico do Corinthians? Ele deve ser demitido? Esta é a pergunta que eu faço para vocês agora. Tem muita gente que já abriu o hashtag Fora Vanderlei Luxemburgo. Rojas é a salvação, Matias Rojas é a salvação. O Corinthians quer levar o jogador já para a partida contra o América pela Copa do Brasil. E a janela de transferências está aberta. O Timão tenta a contratação do zagueiro Marlon, do Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Eu conto tudo para você agora. Cereto News. Roda a vinheta, produção. Rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Cereto. Faça sua inscrição no canal do Cereto. É de graça, você não paga nada. Seja o youtuber espectador mais bem informado do mundo. Inscrevendo-se no canal do Cereto. Ative o sininho para receber todas as notificações. Quando tiver vídeo novo, quando tiver live nova, você fica sabendo através do sininho. Deixe o seu like. Apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. E faça o seu comentário, deixe o seu comentário. Eu leio todos os comentários aqui. A sua opinião tem vez. Em nome de Mais Ágil, tá precisando de dinheiro? Antecipe o teu FGTS agora mesmo. Fale com o pessoal da Mais Ágil. Eu vou deixar o link nos comentários fixados aqui do vídeo para você conversar com o pessoal da Mais Ágil. Converse por WhatsApp, lá com os atendentes da Mais Ágil. Em menos de 24 horas, eles antecipam o teu fundo de garantia, o teu FGTS. E também a Aposta Ganha. Quarta-feira tem jogão pela Copa do Brasil. A Aposta Ganha já disponibilizou no site o jogo da Copa do Brasil entre o América Mineiro e o Corinthians pela Copa do Brasil. Quem você aposta, América ou Corinthians? Olha, que dureza, hein? O Coringão não tá ganhando de ninguém, mas agora é outra competição, agora é Copa do Brasil. E o América também tá lá embaixo na tabela do Campeonato Brasileiro. É uma dureza. Quem você aposta? Aposte você também no Aposta Ganha e ganhe R$5 de bônus na primeira aposta, tá bom? Olha só, Vanderlei Luxemburgo muito pressionado neste momento. Muito pressionado nesse momento como técnico do Corinthians. Já tem gente, eu inclusive subi a hashtag na última live depois do jogo, hashtag Fora Luxemburgo, porque acho que está na hora do Corinthians trocar de técnico. Eu acho que o culpado, o principal responsável neste momento, é claro que tem muito culpado, o Duílio Monteiro Alves é o culpado por essa bagunça toda, tem muito culpado, tem culpa no elenco, os jogadores também são culpados, mas o culpado nesse momento, pelo Corinthians estar nesta situação, é o Vanderlei Luxemburgo. E os números não mentem. Os números falam abertamente, claramente, sobre o que está acontecendo. São 16 jogos do Luxemburgo no comando técnico do Corinthians. 8 derrotas. 8 derrotas em 16 jogos. É muita coisa. 8 derrotas. 50% de aproveitamento negativo tem o Luxemburgo no comando técnico do Corinthians. 4 empates e 4 vitórias. Apenas 33% de aproveitamento. Ou seja, de qualquer técnico seria demitido com esse aproveitamento. Qualquer técnico. O Luxemburgo ainda só não foi demitido ainda porque ele se classificou na Copa do Brasil. E classificando-se na Copa do Brasil, o Corinthians, aquele jogo contra o Atlético Mineiro foi o único grande jogo do Corinthians no comando do Vanderlei Luxemburgo, né? O jogo da virada, o jogo da classificação do Corinthians na Copa do Brasil. Porque até então o Luxemburgo não está fazendo nada no comando do Corinthians. E olha, na Neoquímica Arena, o Luxemburgo tem o pior aproveitamento da história do estádio em jogos na Neoquímica Arena. São 8 jogos, 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas.
Nenhum dos técnicos que comandou o Corinthians teve pior desempenho do que o Luxemburgo dentro da Neoquímica Arena. A Neoquímica Arena, que é sempre a fortaleza do Timão, dessa vez não está sendo a fortaleza. Então, esse péssimo desempenho faz com que o Luxemburgo já tenha muita pressão, já tenha muita oposição dentro do Parque São Jorge. Já há quem diga que o Luxemburgo pode ser demitido. Não é a intenção da diretoria. Veja bem, não é a intenção da diretoria do Corinthians. O Duílio quer a permanência, não quer trocar de novo de técnico. Já trocou do Fernando Lázaro, trocou pro Cuca. Do Cuca trocou para o Luxemburgo. Teve no meio aí o Danilo também como técnico interino, né? São tantos e tantos técnicos. Do Vitor Pereira veio o Fernando Lázaro, do Fernando Lázaro veio o Cuca, do Cuca veio o Luxemburgo, mas antes veio o Danilo como técnico interino. Isso se reflete na bagunça que é o Corinthians. Mas por isso o Duílio Monteiro Alves não quer trocar de novo de técnico. Agora, se perder a Copa do Brasil para o América na quarta-feira, a situação pode ficar insustentável. Por isso, o Matias Rojas é a salvação. O Corinthians vai fazer de tudo para inscrever o paraguaio Matias Rojas na Copa do Brasil. O jogador deve viajar para Belo Horizonte e pode, inclusive, aparecer como novidade entre os titulares do time do Corinthians. O jogador vinha atuando normalmente pelo Racing da Argentina, pela Libertadores da América, e se não começar como titular do Corinthians já na quarta-feira, porque existe essa possibilidade, né? O Luxemburgo está pedindo socorro, Matias Rojas. É uma tábua de salvação mesmo. Matias Rojas é a salvação. Então, se ele não começar como titular, ele vai pelo menos aparecer no banco de reservas do time do Corinthians. Além do Matias, mas é claro, só um detalhe, né? Porque depende primeiro da liberação do Matias Rojas, da parte burocrática. O Matias Rojas tem que aparecer no boletim informativo diário da CBF. Ele tem que estar regularizado. Ele já foi contratado, inclusive ele esteve no domingo na Neoquímica Arena, assistiu ao jogo, a derrota do Corinthians para o Bragantino, mas ele tem que estar regularizado para poder jogar. Então, vai ser provavelmente nas próximas horas anunciado como reforço do Corinthians. Nesse momento que você está vendo o vídeo, talvez ele já tenha sido anunciado como reforço do Corinthians. A partir disso, ele tem até esta terça-feira para aparecer no boletim informativo diário da CBF, o BID, para poder disputar a Copa do Brasil. E vai viajar para Belo Horizonte. Essa é a intenção do Corinthians, levar o Matias Rojas para Belo Horizonte. Além do Rojas, outra novidade do Corinthians deve ser a presença do Renato Augusto. Renato Augusto está recuperado de uma contusão na panturrilha. Ele já havia a intenção de utilizar o Renato Augusto na última partida contra o Red Bull Bragantino. Eu, inclusive, tinha gravado um vídeo aqui dando a informação de que o Renato Augusto jogaria contra o Red Bull Bragantino. Peço desculpas, porque a informação estava errada. E, de qualquer maneira, o Renato Augusto, ele deve ser relacionado para o jogo contra a equipe do América, e aí é outro reforço muito importante, né? São reforços que o Corinthians precisa para sair desse modo desespero que se encontra. O Corinthians se encontra nesse modo desespero depois das últimas derrotas no Campeonato Brasileiro e passou a correr um risco gigantesco da possibilidade de rebaixamento. É claro que agora é outra competição, né? É outra competição, mas o Corinthians no Campeonato Brasileiro está correndo um risco muito grande de rebaixamento, graças, como eu disse, ao péssimo desempenho do Vanderlei Luxemburgo no comando do Corinthians, 8 derrotas em 16 jogos. Bom, e eu quero dizer a vocês o seguinte, de que a janela está aberta, a janela de transferências está aberta. Então, do mesmo jeito que o Corinthians pode inscrever jogadores e de que o Corinthians pode contratar jogadores para a disputa das competições
as quais ele está disputando, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores da América, ele também pode negociar os jogadores. O Corinthians, como se sabe, está tentando a contratação do Marlon, zagueiro do Shakhtar Donetsk, com passagem pelo Nice, passagem por outras equipes do futebol da Europa, passagem pelo Monza da Itália também. Enfim, o Marlon é o jogador que o Corinthians está tentando para a zaga. Está tentando também um jogador para ser volante. Está tentando trazer um volante. Tanto é que o Luxemburgo está tentando ali as alternativas para jogar de volante. Está tentando, por exemplo, o Gabriel Moscardo foi o último que jogou de volante ali na última partida, garoto que tem apenas 17 anos. Mas do mesmo jeito que o Corinthians pode trazer os jogadores, o Corinthians pode negociar os jogadores. Por exemplo, o Giovani. O Giovani pode estar sendo negociado para a Juventus da Itália. A informação, quem trouxe essa informação foi o repórter Luiz Fabiani, da Rádio Itatiaia, do portal da Itatiaia, e ele trouxe essa informação de que o Juventus está sendo negociado com a Juventus da Itália. Não há mais detalhes, não há maiores detalhes sobre esta negociação ou sobre esta contratação. Jogador que tem 19 anos e a Juventus, a princípio, poderia contratá-lo para o time sub-23, pode até fazer algum empréstimo do jogador para outra equipe. O Corinthians também tem interesse em negociar outros jogadores que não estão sendo aproveitados. Por exemplo, o Rafael Ramos. O Rafael Ramos não jogou nenhuma partida no Campeonato Brasileiro. Ele jogou uma partida, a última partida na Libertadores, mas não jogou nenhuma partida no Campeonato Brasileiro. Pode ser negociado nesta janela. O Romero é outro que pode ser negociado. O Romero jogou apenas 3 jogos no Campeonato Brasileiro e depois foi encostado. Agora, oficialmente, ele está machucado, né? Está em transição do departamento médico para o campo, segundo informações do pessoal da assessoria de imprensa do Corinthians, mas o Romero oficialmente não está sendo aproveitado e ele pode ser negociado. Outro que pode ser negociado é o Christian Barletta, que chegou com moral no Corinthians, foi contratado, veio lá do São Bernardo, mas até agora não foi aproveitado, também deve ser negociado. Assim como o Cantillo. O Cantillo está completamente fora dos planos, né? Basicamente não foi aproveitado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, é outro que deve ser negociado aí nessa janela. E um jogador que está no Corinthians e que pode ser reforço do Timão é o Gustavo Mosquito. Ele está se recuperando de uma lesão no joelho e vai estar brevemente ele estará entre os relacionados do Corinthians. Para o jogo contra o América, algumas dúvidas para esse jogo contra a equipe do América. O Adson ficou de fora do último jogo agora por causa de uma crise alérgica, mas ele deve jogar. O Bruno Mendes, com dores musculares, também não jogou contra o Bragantino. Fausto Vera com uma contusão no tornozelo esquerdo. O Pedro com uma contusão no adutor da perna esquerda. E como eu disse, o Barletta e o Romero, oficialmente, transição do departamento médico para o campo, mas de qualquer maneira eles não seriam aproveitados. Esses primeiros 4 citados, o Adson, o Bruno Mendes, o Fausto Vera e o Pedro, devem também ser relacionados para a partida contra o América. Calendário do Corinthians, calendário complicado do Corinthians pela frente, olha só, com 3 competições diferentes. O Corinthians pega o América na quarta-feira, pela Copa do Brasil, depois no sábado, esse jogo mudou para o sábado, contra o Atlético Mineiro, jogo também em Belo Horizonte, depois jogo já pela Sul-Americana, no dia 11 da outra semana, terça-feira da outra semana, o Corinthians pega o Universitário, depois pega o América, em data a confirmar, o jogo da volta da Copa do Brasil, ainda tem que confirmar a data por causa da Sul-Americana. Aí no dia 15 pega o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro, no dia 18 é o jogo da volta da Sul-Americana, no dia 22 pega o Bahia pelo Campeonato Brasileiro fora de casa, no dia 29 de julho pega o Vasco
pelo Campeonato Brasileiro. Mês de julho lotado de jogos para o Sport Clube Corinthians Paulista em 3 competições diferentes. Está espremido em 3 competições, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. Uma última informação, agora é oficial, o André Luiz, o André Negão, é o candidato da situação, da chapa Renovação e Transparência para a presidência do Corinthians, candidato às eleições do Corinthians. Ele está aí ao lado do Duílio e ao lado também do André Sanches. Essa foto foi tirada no Carnaval. Ele é o candidato da situação, o candidato da oposição é o Augusto Melo. Lembrando que o canal do Cereto está aberto, tanto para a situação quanto para a oposição. Quem quiser dar entrevista aqui no canal do Cereto a respeito das ideias, né? Das ideias sobre o Corinthians, fiquem à vontade. Muito obrigado aos amigos que estão aqui interagindo conosco. Inscreva-se no canal do Cereto, faça a sua inscrição, ative o sininho para receber todas as notificações, deixe o seu like, apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença, e deixe o seu comentário. Eu leio todos os comentários, tá bom? Me segue nas redes sociais no @cardocereto, Instagram, Twitter, TikTok, Kawaii, e seja membro do canal do Cereto. Sendo membro do canal do Cereto, você tem prioridade nas lives e você tem também prioridade no grupo de WhatsApp do canal do Cereto, tá bom? Seja membro do canal do Cereto. E agora você sabe, acabou a brincadeira. Continue no canal. Tchau!